A paz do Senhor, irmãos, podem me chamar de anjo e sejam bem-vindos à primeira edição do Celestial Cast, um programa onde entrevistaremos diferentes tipos de pessoas com o objetivo de edificar a sua fé. E hoje, para começarmos com o pé direito, entrevistaremos alguém vindo diretamente do inferno. Eu lhes apresento Rodolfo! Seja bem-vindo, Rodolfo. Como você tá? Ele não fala muito. Mas então, vamos começar já com uma ótima pergunta. Como que é o inferno? Ele é realmente literal? Se é literal, é o pior lugar que poderia existir. Nossa, mas o que você fez para ir pro inferno? Como que era a sua vida enquanto você ainda estava vivo? Eu vivia uma vida sem propósito. Fui criar na igreja desde pequeno. Pera aí, desculpa interromper, Rodolfo, mas tu era cristão, tu ia na igreja, não era para você ter ido pro céu após a morte? Eu não era cristão. Eu me dizia cristão, mas não era. Eu vivia só para meus desejos e deixava Deus em último lugar. Eu era um pecador, um dos piores, pois eu conhecia a verdade, mas a ignorava. Mas uma pergunta que deve estar inquietando todo mundo que está assistindo esse programa. Se Deus é amor, por que ele mandaria alguém para esse tormento? Para ser atormentado lá, tipo... ele nos ama tanto, por que ele faria isso? São perguntas que eu vivo escutando as pessoas fazerem. Tipo, por que ele criaria o inferno se ele é amor? Quando eu cheguei no inferno, eu percebi que era pior do que eu poderia imaginar. Então, o próprio Cristo apareceu a mim e perguntei: se ele era amor, por que eu fui para lá? Ou melhor, por que esse lugar existia? É a mesma pergunta que tantos fazem. Então ele, com sua voz calma e séria ao mesmo tempo, mas também parecia desapontada ou triste, me disse: vamos supor que você deu um tapa num rato. Não vai ter muitas consequências, talvez ele morda seu dedo, mas não vai ter muitas consequências. Ele só vai sair fugindo ou talvez morra. Mas se você der um tapa num gato, a consequência vai ser um pouco maior, porque as pessoas gostam de gatos. Se der um tapa numa pessoa comum, você vai também ter consequências maiores, porque um gato é maior que uma pessoa. Um gato é melhor que uma pessoa, da mesma forma que um gato é melhor que um rato. Editor passando aqui para dizer que o Rodolfo se confundiu. Ele quer dizer que uma pessoa é melhor que um gato. Por isso que as consequências seriam maior, não um gato melhor que uma pessoa. Mas, voltando ao vídeo. Mas, e se você der um tapa num rei? Ou em uma rainha? Você possivelmente vai ser preso e morto. Não possivelmente, é muito provável. Desculpa, tô demorando um pouco pra pensar. Tudo bem, continue. Cérebro meio quente. Mas então, nós demos tapas em um rei infinito, num rei do universo, conhecido como Deus, o Altíssimo. Mas quando que nós demos esses tapas? Quando nós pecamos contra ele.
esses pecados valem como tapas, porque eles vão contra a vontade de Deus, vão contra Ele, então, por causa disso, nós estaremos condenados à morte eterna. Mas Ele nos deu a chance de nos perdoar, Ele nos perdoou, melhorzinho. É só nos aceitarmos esse perdão, seguirmos seus mandamentos. Mas se nós aceitamos seu perdão, mas nós não os aceitamos. Nós negamos esse perdão. E nós continuamos como se não se arrependêssemos desses tapas que demos em Deus. Então, vivemos nossas vidas aí, pecando todos os dias. E eu ia na igreja todos os domingos, mas durante a semana era um pecador. Eu não pensava isso, pensava que era perfeito só por ser cristão, só por me dizer crente, só porque pagava o dízimo, só porque ia naquele lugar todos os domingos, ouvia a mesma palavra de prosperidade todos os domingos. E mesmo que eu tive a chance de conhecer a verdade, não decidi conhecê-la. Várias pessoas já me vieram falar dela, mas eu a ignorei. Porque pensava que eu era perfeito. Eu era um filho de Deus. Então eu devia ser perfeito. Mas eu só era orgulhoso. E eu pensava que não tinha pecados. Mas eu tinha. E não eram poucos. Entendi, Rodolfo, mas já estamos finalizando, infelizmente. Então, para finalizar com chave de ouro, não gostaria de deixar uma mensagem para o público? Eu ouvi dizer que tem pessoas que não veem problema em ir para o inferno, ou que até gostariam de ir para lá, mas elas não conhecem a palavra de Deus. Então, a minha mensagem para vocês é: busquem a verdade enquanto ainda há tempo, pois após a morte, ou após ele voltar, não terá mais chances. E quem dera se fossem os demônios que nos punissem lá, mas não serão eles, serão o próprio Deus. Então não adianta fugir. Cedo ou tarde, você vai o encontrar. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Rodolfo. Mas é isso. Este foi o primeiro capítulo de Celestial Cast. Tomara que tenha aprendido alguma coisa com este programa. Deixe sugestões de quem poderíamos trazer. E fiquem com Deus. Até a próxima!